Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Só estou passando para lembrar que os links estão sempre na descrição e espero que vocês tenham aí uma excelente aula. Então, vamos de vídeo. A nossa aulinha de número 6, tá, de ecologia, que são os biomas brasileiros, um tema muito recorrente, tá, nas provas de vestibular. Principalmente se a gente fala de FUVEST, a FUVEST ama, tá, cobrar os biomas brasileiros. E eu concordo com eles, é um tema muito interessante, é um tema que tangencia tanto a biologia quanto a geografia. Então eu acho que é importante vocês terem essas duas visões. Até porque a geografia ela se reserva muito mais a falar mais do que biomas em domínios morfoclimáticos, que não são sinônimos aqui de biomas, porque eles não vão levar em consideração tanto a vegetação, enquanto que o bioma, o principal aspecto talvez aí explorado é o tipo de vegetação de um local, tá? Mas vale dizer que a gente já definiu isso lá atrás, que o bioma seria uma região com clima, relevo, solo e vegetação semelhante, ou seja, se a gente pegar o nosso Brasil, a gente vai dividir em praticamente 6 grandes regiões, onde a gente vê uma semelhança muito intensa, que seria a Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, os Pampas Gaúchos e o Pantanal. Você pega em domínio morfoclimático, o Pantanal desaparece, né? Ele dá lugar aí apenas ao ambiente da Amazônia, enquanto que ganha-se a ideia lá da Mata das Araucárias, que no caso aqui da biologia não faz sentido a gente chamar isso de bioma. A gente vai ver que existem entre esses biomas ecótones, regiões de transição entre cada um desses biomas, que tem características de ambos os locais, tem características bem peculiares próprias, tá? Mas vamos lá falar primeiro dos biomas, depois a gente vai passar para os ecótones. Começando aqui pela Floresta Amazônica, talvez o principal bioma cobrado em vestibular. A floresta amazônica é uma floresta pluvial, é uma floresta tropical, que é caracterizada aí por um clima que é quente, úmido e com chuvas constantemente ao longo do ano. Então, basicamente, para quem já foi visitar a Amazônia, eu tive esse prazer imenso. Normalmente, fim de tarde sempre chove, tá? O calor muito intenso, a umidade acaba fazendo com que haja uma precipitação. Esse tipo de floresta é uma floresta bem densa, ou seja, existem muitas árvores muito próximas umas às outras. Existem plantas muito altas, então são árvores altíssimas, às vezes 20, 30, 40 metros de tamanho. E árvores que são perennifólias, ou seja, elas têm as suas folhas constantemente ao longo do ano. Elas não perdem suas folhas, como a gente vê lá no caso de uma floresta decídua, que a gente vê lá nos Estados Unidos, tá? Essas árvores elas vão criar um que a gente chama de um dossel fechado, ou seja, cria um ambiente onde lá dentro da floresta é bem escuro, mesmo durante o dia. E isso gera uma competição muito intensa por iluminação, então as plantas que são mais baixas, em geral, têm folhas gigantescas para tentar compensar essa falta de luz que chegam até elas, para que elas possam sobreviver à base da fotossíntese. A gente vai ver, então, essas plantas que são chamadas de latifoliadas, então folhas bem grandes. E a gente também vai ver uma quantidade grande de lianas e de epífitas. Lianas, plantas aí que são parasitas, como cipós, e epífitas, plantas que se apoiam em outras para obtenção de luz, como o caso das orquídeas, tá bom? Aqui a gente também vai observar um tipo de vegetação com certas características bem específicas. É o caso desse tipo de raiz aqui que já apareceu muito em vestibular, que são as raízes tabulares. Então uma planta muito alta, se ela fosse um grande caule fino, ela acabaria tombando com o vento. Então aqui essas raízes que projetam a partir do caule ainda aqui no ar, né, não no subsolo, são para justamente sustentar esse tipo de caule que é muito, muito alto, tá bom? Então cuidado aí com essa ideia de raiz tabular. Ela acaba que ela foi muito importante para o nosso desenvolvimento até de cidade. Se você reparar poste de luz em qualquer local, em geral tem um negocinho ali na ponta assim triangular para sustentar esse tipo de poste tão fininho e alto e pesado, tá? Como é o caso de um tronco comum, como esse tipo de planta, tá? A gente também vai ver um solo pobre, lembrar que aqui o solo é pobre porque a matéria orgânica nem chega até o solo, então tem muita matéria orgânica, mas em cima do solo, numa região que a gente chama de serrapilheira, tá? Que é essa camada acima do solo, rica em matéria orgânica, mas que é rapidamente decomposta. Então o solo é pobre, mas não significa dizer que isso é ruim para as plantas, porque as plantas vão ter acesso aos seus sais minerais, porque há muita decomposição na matéria ali, tá? Então a matéria orgânica ela rapidamente decomposta pela diversidade de decompositores. E falando em diversidade, a gente está falando aqui de um bioma que é muito biodiverso. O bioma brasileiro mais biodiverso que tem, tá? Então aqui a gente está falando de um clima agradável, muita planta. Então aqui temos uma base para uma diversidade grande de herbívoros, uma diversidade grande de carnívoros e toda a cadeia alimentar cresce. Cadeia não, aqui teia, porque é extremamente entrelaçada. E
existe um cuidado que tem que ser feito aqui, porque a floresta amazônica ela requer um cuidado a mais, dado que a sua biodiversidade é muito grande. E aqui tem várias espécies endêmicas aqui que só tem na Amazônia, então a gente tem que tomar muito cuidado por elas, tá? A gente vê no caso de animais muitas onças, macacos, araras e muitos, mas muitos insetos. Só besouro tem uma porrada de inseto, uma porrada de espécie aqui nessa região, tá? É um tipo de bioma que está sendo principalmente afetado pelo desmatamento, por causa aí do avanço da agricultura. Então o agro avança em relação à Amazônia, o que é um crime, tá? Literalmente é um crime ambiental, mas é um crime para o Brasil, porque a floresta amazônica ela tem uma umidade extremamente alta. E essa umidade acaba descendo para o centro-oeste e para o sudeste do Brasil. E isso acaba formando o que a gente chama de rios voadores, que é um caminhar aqui do vapor da água, dessa umidade muito intensa, e que torna agradável o clima aqui no centro-oeste e no sudeste do Brasil. Se esses rios voadores desaparecem, porque a gente tem um desmatamento muito grande na Amazônia, a gente pode ver a transformação aí do centro-oeste num grande deserto. A gente pode perder não só a floresta amazônica, como o cerrado, que já está muito desmatado também, tá? A gente vai falar já já sobre ele. Outros animais que eu poderia citar, a gente pode citar a anta, tá? A cutia, que a gente também vê aqui na região do sudeste. São animais ali que realmente eles têm toda uma adaptação àquele ambiente de floresta, tá? E por isso é importante preservar. Agora, ainda não é considerado um hotspot isso aqui, tá? Hotspot é um tipo de ecossistema que está muito fragilizado porque mais de 3/4 da sua região original foi desmatada. Agora, a floresta amazônica ela não pode nunca virar um hotspot, porque estima-se que menos de 50% da região original da floresta amazônica já poderia acabar com os rios voadores e provocar aí grandes casos de desertificação. Então é um bioma que a gente está muito atento. Para nossa sorte, a gente está chegando a quase 50% de área preservada, o que já é bom. Não quer dizer que muita gente vai acabar desmatando. Vai haver desmatamento, mas numa área preservada, o custo para aquele que desmata vai ser muito maior, porque se ele for pego, é uma prisão e é crime inafensável, ou seja, ele vai ficar preso. Então, é importante a gente criar mais áreas de proteção ambiental nessas regiões, tá bom? Bom, floresta amazônica é isso. Vamos avançar para a nossa segunda floresta tropical, que é a Mata Atlântica. Veja que a floresta amazônica é uma floresta tropical que habita principalmente a região norte, parte do centro-oeste e parte do nordeste, mas principalmente a região norte do Brasil. Vai dizer que existe a Amazônia, que é a Amazônia legal, tá? Que vai envolver outros países aqui também, como Colômbia, Peru e aí vai, tá? E a gente tem que entender que a Mata Atlântica não, ela vai ficar aqui próxima à costa do Brasil. Então ela chega lá no comecinho do Rio Grande do Norte, vai descendo pela costa e habita aqui boa parte do sudeste e parte do sul do país. A Mata Atlântica, ela é uma floresta tropical que já habita regiões aqui que não são tão próximas ao Equador. Por isso a gente vê também um clima quente e úmido, uma alta pluviosidade, mas aqui a pluviosidade é mais sazonal. Então a gente vê mais no verão e não tanto no inverno. As chuvas muitas vezes estão associadas ao relevo local. O pessoal da geografia fala muito. Aqui é o domínio de mares de morros, ou seja, está falando de muito mar, né? Muito região contato com o oceânico e morro. E aí o que acaba acontecendo, a gente tem a chegada de uma frente fria que acaba sendo travada pelas grandes cadeias de montanhas aqui que vão margear a costa brasileira e acabam tendo chuvas constantes. Então a região aqui de Angra, Ubatuba, ali em São Paulo, vão ter chuvas constantes justamente por causa dos morros que ali fazem parte dessa cidade. E minha família, por exemplo, tem casa lá em Ubatuba, que a minha família é paulista. É bem interessante como lá todo mundo chama de Uba-chuva, né? Porque sabe que vai chover constantemente. Então tem uma ideia similar aqui à floresta amazônica em questão de pluviosidade, mas menos, tá? A floresta ali amazônica já foi chamada de floresta equatorial, de ficar próximo ao Equador. Aí as chuvas são constantemente todos os dias, não muda muito o clima ao longo do ano. Aqui a gente vê duas estações, tá? Uma estação aí mais chuvosa, que é o verão, uma estação mais seca, que seria o inverno. Aqui a gente vê também uma grandíssima diversidade, tá? É uma floresta tropical, então a gente vai ver uma diversidade muito grande. O problema é que essa diversidade está em perigo, porque apenas 13% aí desse bioma está intacto. Verdade seja dita, já chegamos a 7%, a gente está ganhando território, porque a gente está tendo várias áreas de reflorestamento, um trabalho em conjunto do governo federal e governos estaduais aqui do Sudeste, e isso está fazendo com que aos poucos a gente volte a ter uma região de Mata Atlântica. É o caso da Floresta da Tijuca, a floresta mais importante aqui no Rio de Janeiro, que ela foi completamente desmatada no período imperial, por causa aí do crescimento da cidade, mas quando viram a grande cagada que foi, que começou a faltar água na cidade, eles foram reflorestando a região ali da Floresta da Tijuca e mantendo uma das maiores
florestas aí dentro de uma cidade urbana, principalmente uma megalópole como o Rio de Janeiro. Eu tenho muito orgulho nisso aqui, porque a gente tem duas grandes florestas tropicais preservadas hoje. Uma de reflorestamento, que é a Floresta da Tijuca, e outra que é natural, que é o Maciço da Pedra Branca. O que torna aqui um ambiente ainda com muita vegetação, muita diversidade e um clima mais ameno, porque aumenta a umidade da cidade. Tá? Aqui a gente tem muitas espécies, principalmente em vegetais endêmicos, que só tem aqui, então a gente precisa tomar cuidado, porque o sumiço da Mata Atlântica poderia gerar o sumiço dessas espécies. E é uma vegetação que tem, assim, semelhanças com a floresta amazônica, no sentido que são plantas altas, em geral, com folhas largas, então latifoliadas. São plantas perennifólias, ou seja, que não perdem suas folhas, mas aqui a gente vai ver muita liana, então muita planta parasita, e uma floresta que é estratificada, a gente vê uma diferença de tamanho muito grande. Veja aqui nessa imagem que algumas plantas mais baixinhas, outras mais altas, e a gente vai ver essa discrepância, principalmente por causa do relevo. A Amazônia é uma grande planície, enquanto que aqui na Mata Atlântica a gente vai observar flutuações no relevo, fazendo com que a gente acabe observando principalmente, tá, esse tipo de estratificação visual. O que é interessante porque aumenta o número de nichos possíveis ali a serem ocupados por animais, como primatas que ali vivem. Tá? A gente vai dizer também que é importante para os animais que aqui vivem, que seriam, por exemplo, o tucano, que é muito bonito, né? A jiboia, o mico-leão dourado, que é só daqui, tá? A gente também vê algumas cutias e muito mais. Agora, cuidado com a Mata Atlântica, porque é um tipo de vegetação que está sendo muito cobrado por causa da sua destruição. Quais foram as principais causas? Principalmente a urbanização. Então, se a gente olhar aqui, o local é onde está a maioria das capitais do Brasil. E também a gente poderia dizer o avanço da agricultura, mas lá, tá, no período dos portugueses, no período imperial. Hoje a gente já vê que o agro ele foi principalmente para o centro-oeste, que vai acabar desmatando o cerrado, que a gente vai ver já já. E vale dizer que aqui a gente não vê muitas regiões alagadas. Eu vou voltar rapidinho aqui para a Amazônia. Isso aqui é uma região mais densa da floresta, mas a Amazônia ela também tem muitos rios. Então a gente vê uma região de transição ali, onde em direção ao rio a gente vai ver regiões que ficam alagadas uma parte do ano e outras regiões que não vão ficar, e outras regiões que ficam constantemente alagadas, que é a Mata de Igapó. Então aqui a gente tem um sofrimento, um pouco de estresse hídrico maior comparado à Mata Atlântica, tá? Coisa que não acontece aqui porque a gente não vê tantos rios e essa diversidade, essa quantidade tanto de água doce quanto lá na floresta amazônica. E em relação agora ao Cerrado. O Cerrado, junto da Mata Atlântica, forma os nossos dois hotspots brasileiros, ou seja, são regiões onde a gente já tem menos de 25% da mata original e regiões muito biodiversas, ou seja, regiões que geraram um alerta da sociedade para que a gente possa preservar. A Mata Atlântica a gente pode dizer que estamos fazendo bem, a gente está começando a reflorestar, isso é bom, tem que melhorar, mas já é um caminho positivo. O Cerrado, por outro lado, ele está sendo cada vez mais destruído e é um perigo gigantesco. O Cerrado é caracterizado por um clima tropical, com duas estações também muito bem definidas, uma seca e uma chuvosa, então novamente um inverno seco, um verão chuvoso, onde a gente vai observar lembranças da savana. Então, como eu falei, o Cerrado é uma savana brasileira. A gente vê uma vegetação majoritariamente de gramíneas, com alguns arbustos e plantas que vão ter aí árvores com galhos retorcidos. Esses galhos retorcidos acabam acontecendo por causa das queimadas. Então, quando queima, acaba lesionando o galho e o ramo ele cresce numa direção diferente, tá? Essas queimadas são sazonais, então lá no Cerrado é comum a gente ter uma queimada anual, mas a gente está tendo mais queimadas do que deveria, porque o Cerrado ele tem queimadas naturais, mas também está tendo, por ação humana, queimadas artificiais, e que vão acabar danificando o solo, vão acabar matando mais vegetais do que deveria. Aqui a gente está falando de árvores também que são bem esparsas, ou seja, elas ficam espalhadas pelo ambiente, não fica uma do ladinho da outra. Os galhos retorcidos, então, são os mais característicos, mas a principal característica aqui são raízes bem profundas, raízes que vão chegar até ali o subsolo, atingindo lençóis freáticos para que ela possa obter água no período de seca, que dura bastante, mas essa planta precisa sobreviver ali. Além disso, um outro tipo de adaptação curioso é que as folhas são revestidas de cera para evitar que elas sofram muito com a queimada sazonal, tá? Veja que aqui ela vai partir lá do Nordeste, na região aqui mais próxima à região Norte, passa por todo o Centro-Oeste, parte do Sudeste,
que vão ser regiões mais secas naturalmente, porque estão mais distantes da costa, então tem menos umidade. É por isso que lá constantemente a gente vai ter essas queimadas. Naturalmente, por um ambiente muito seco, a luz intensa e o calor pode acabar fazendo com que a vegetação gramínea acabe pegando fogo. Essas queimadas, elas são naturais muitas vezes, então nesse caso elas são importantes até para algumas plantas que vão florescer após uma queimada, para que justamente elas formem seus frutos e as sementes caiam num período pós-queimada, para dar tempo de crescer e se preparar para a próxima queimada sazonal, tá? Uma estratégia interessante e evolutiva por parte dessas plantas. E é o segundo maior bioma do Brasil, tá? Então é um bioma que a gente tem que ter um alerta muito grande. Aqui a gente está vendo a destruição principalmente pela agricultura, o que é curioso, porque o solo aqui ele é pobre e ele é ácido, justamente por causa das queimadas. Mas o que a agricultura está fazendo? Não há mais um território aproveitável no Sudeste e Mata Atlântica, porque já destruíram com uma monocultura intensiva durante anos e anos da nossa existência aqui de Brasil. E aí eles estão indo para o Centro-Oeste, mas estão tendo que corrigir, então a gente também gera uma poluição muito grande do solo, com fertilizantes artificiais, uma adubação que não é feita da forma correta, e por isso é um bioma que está em grande risco, tá? Além disso, a gente tem animais aqui importantes que vivem por aqui, como o tamanduá-bandeira, o lobo-guará, e são animais que são fortemente aí prejudicados com esse avanço da agricultura nessa região. Não estou dizendo que a gente tem que ir contra a agricultura, eu acho que a gente precisa do agro no Brasil, é a nossa principal fonte do nosso PIB, mas é importante o crescimento com cuidado e principalmente usando de agroflorestas que vão manter o solo mais conservado e vão manter a biodiversidade local, tá? Vamos lá para o próximo, estamos falando do pampas, que é um tipo de campo, tá? É um tipo aí de pradaria, onde a gente vai observar ali realmente uma grande quantidade de gramíneas, né? Então, um campo extenso de vastas planícies, onde a gente vai ter basicamente grama, muito importante para o pasto, né? Então é por isso que o sul ficou muito conhecido por criação de gado, que no início faz sentido, uma vez que o gado ele vai se alimentar do pasto e vai gerar uma diversidade local. O problema está na quantidade também, né? Então a gente tem que ter um cuidado com o uso excessivo aí de criações de gado no local, que podem acabar danificando o solo pela compactação. É um solo, inclusive, muito fértil, tá? O que é bem curioso. Ele tem uma região chamada de terra roxa, que é um dos solos mais férteis que tem no mundo, tá? E é um ambiente que tem um clima mais frio, chuvoso. Não chega a ser frio, mas pensando aqui, principalmente para um carioca, é um clima realmente bem mais frio. O que limita o crescimento vegetal aqui, por isso a vegetação tão baixinha, a vegetação herbácea. É uma área que também está sendo cada vez mais usada na agricultura, mas também já foi muito usada no período imperial, então muito dela está acabando sumindo aí um pouco da região, tá bom? Em relação aos animais, a gente vê tanta diversidade, mas a gente vê alguns veados, algumas capivaras e a gente vê muitos roedores, tá? Então animais que vivem aí no subsolo principalmente. Além disso, a gente pode ver o tatu, o quero-quero, né? Que são bonitinhos, quero-quero muito comum no futebol, né? Acabava parando lá no Beira-Rio, né? Na Arena do Grêmio. É uma ave comum ali dos pampas gaúchos. E a gente chega na caatinga, que é o bioma mais interessante, talvez, do Brasil, porque ele é um bioma único. Não existe outro parecido com ele no planeta, né? Então, eu falei para vocês na aula lá de biomas terrestres, a Caatinga não é um deserto, porque aqui o clima ele é semi-árido. Então a gente tem longos períodos de seca, mas a gente tem uma chuvinha ou outra em alguns períodos do ano. Então a gente tem até a Caatinga branca, que é a Caatinga do período da seca, onde vai observar a vegetação muito esbranquiçada, amarelada e cactáceas. E a gente tem a Caatinga verde, que é quando chove e algumas árvores crescem ali e a gente vê uma vegetação florescendo, o que é muito intrigante, tá? Mas ainda assim, a maior parte do ano a gente vai ter uma vegetação que lida com a escassez de água, a vegetação xeromórfica ou xerófita, que vive com esse ambiente onde não tem muita água e por isso vai ter espinhos, que são folhas modificadas para evitar a perda de água, parênquima aquífero, então armazenamento de água ali dentro daquele caule, e a gente vai ver também outras adaptações como uma cutícula espessa, estômatos escondidos em criptas e muito mais, tá bom? É um tipo de vegetação que pode ser caducifólia, tá? É a única aqui do Brasil que a gente fala um pouco sobre isso. É principalmente nessa questão da caatinga verde para a caatinga branca. Então algumas arvorezinhas podem perder suas folhas no período de seca para evitar uma maior desidratação e só vão voltar a fazer quando voltar a chover.
E é uma região que tem uma biodiversidade limitada, já que o clima é muito desafiador, mas ela é diversa, tá? A gente fala sobre isso lá em questão de sucessão ecológica, a Caatinga está em clímax, só que o clímax dela é muito mais limitado comparado a uma floresta amazônica. Em relação a animais, a gente vê a presença do calango ou da cascavel, né, que é uma cobra muito importante, e o preá, que é um animalzinho também bem intrigante. Agora, não vemos aí uma diversidade tão grande, porém um bioma único. Então isso é bem legal da gente pensar, né? Não tem em nenhum outro lugar do nosso planeta. E a gente chega no último bioma brasileiro, que é o Pantanal. Como eu falei, do ponto de vista de domínio morfoclimático, é muito similar à Amazônia. É muito similar à região ali da Mata de Igapó, que vai lidar com essa questão do alagamento, porque o Pantanal é um grande pântano, é a maior planície alagada do mundo, inclusive, tá? Ela vai ser caracterizada por momentos de cheia, onde a água sobe mais, e momentos onde a gente vai ver uma seca, e muitas vezes pode ressecar completamente essa planície, mas muitas vezes fica ainda um filetezinho de água aqui na região. Vai ter muitos rios, então é uma bacia hidrográfica muito, muito grande. E é interessante porque aqui a gente tem um verão que é muito chuvoso, um inverno que ainda chove, mas é quente o ano inteiro, tá? E a gente vai ver a vegetação clássica aqui, que é a vegetação higrófila, que cai muito no vestibular, que é a vegetação adaptada ao ambiente alagado. Então a gente vê raízes aéreas que vão acabar sustentando essa planta para que ela não tombe com o movimento da água. A gente pode ver a presença de pneumatóforos que vão estar associados aí a raízes respiratórias para trocar gases, uma vez que o solo alagado não tem oxigênio naquele solo, tá? E a gente vai observar também plantas aquáticas, como é o caso da Vitória régia, que vai ter um parênquima aerífero que vai boiar para ficar ali dentro daqueles canais. Veja que o Pantanal é o nosso menor bioma, tá? Então ela fica aqui localizada basicamente na região aqui do centro-oeste, leste ali do Mato Grosso do Sul, leste não, perdão, oeste do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. E a gente vai ver muitos animais adaptados ao ambiente aquático, tá? Então, casos de lontras, jacarés, a garça, que vão acabar se adaptando ao ambiente onde vai ter muita água, tá? A gente pode ver trechozinhos que lembram uma savana, a gente pode ver trechos que lembram uma floresta, mas a grande maior parte são campos alagados, planícies alagadas mesmo, tá bom? E agora vamos falar um pouquinho dos ecótones. Ecótone vai ser qualquer região, então, de encontro de biomas, onde a gente vai ver uma transição. Lembrando que a transição traz consigo também muita biodiversidade. O primeiro, e talvez o mais cobrado em prova, são os manguezais. E eu trago ele primeiro justamente porque ele tem uma semelhança, tá, com o Pantanal, porque é uma região alagada. O manguezal é uma área de encontro entre a região costeira, costa, e a região aí da Mata Atlântica. Então veja que ela vai ficar basicamente em quase todo, tá, a costa brasileira. Os manguezais, não confundir com restinga. Restinga é a vegetação que está mais colada à região da costa, tá? Então aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro a gente vê muita restinga. É uma vegetação que sofre muito com a salinidade, quando o oceano dá uma leve subidinha. Então quando a gente está em maré mais alta. E também sofre muito com o ambiente mais seco, porque é um solo arenoso, não consegue reter tanta água. O manguezal não, o manguezal é alagado, tá? Então a gente está falando aqui de uma vegetação que está adaptada a esse ambiente alagado, e ela pode ser também chamada, além de higrófila, por adaptadamente alagado, halófita, porque ela também está adaptada ao ambiente salino, porque aqui a gente vê um ambiente alagado que é uma mistura de água doce com água salgada, chama de água salobra. Então é mais salino do que a água doce, mas é menos salino do que a água do mar. Esse tipo de ambiente é um ambiente muito desafiador, então a gente não vê uma biodiversidade grande de plantas, tá? São só os mangues, são pouquíssimas espécies de mangues que tem, mas a gente vai ver uma biodiversidade enorme de animais. Acaba que a região ali, ela tem um solo que é muito lodoso, com pouco oxigênio, o que é ruim para as plantas, mas que acaba servindo de uma região onde não há muita movimentação. E ali vira um berçário natural para várias espécies de crustáceos, de moluscos. Então muitos animais têm seus filhos ali, colocam seus ovos ali, para que eles possam crescer sem que sejam predados, o que é muito interessante. A principal adaptação são os pneumatófilos, então essas raízes respiratórias que têm aí um gravitropismo negativo, cresce contra a gravidade, e a gente também vê glândulas de sal, então as folhas eliminam sal, é comum você ver aí passar por ali e ver uma folha toda sujinha de sal, eliminando esse excedente que ela acaba absorvendo. É uma região aí, então, biodiversa do ponto de vista animal e uma região importante para o Brasil, uma vez que vai margear quase toda a costa brasileira. Outra região de ecótone é a Mata das Araucárias, né, que a gente vai observar aqui próximo à região sul.
pega parte do Paraná, parte de Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul e até parte de São Paulo, verdade seja dita. É uma região de clima temperado, então clima já mais frio. É uma floresta que é densa, tá? Umbrófila no sentido que ela cria sombra, então assim como as florestas tropicais, ela cria uma sombra, mas é uma floresta pouco diversa, né? Porque a gente vê basicamente araucária, uma espécie, que é a nossa gimnosperma brasileira, tá bom? Então uma mata pouco diversa do ponto de vista de vegetação, tem uma certa biodiversidade ali animal, mas não tanto assim, mas ela é muito importante do ponto de vista de interesse econômico, tá? Porque a gente vê a produção do pinhão, que é a semente da araucária, que a gente usa muito na culinária ali da região sul e sudeste. É um tipo de mata que tá até bem conservada, vamos colocar aí, tá? Mas é uma área aí onde a gente vê a transição, principalmente dos campos sulinos, onde a gente não vê o crescimento de vegetação tão alta por causa do frio, com a Mata Atlântica, tá? Onde a gente já vê uma floresta densa. Então a gente vê um comecinho de floresta. Seria como se fosse uma floresta boreal que a gente observava lá próximo na região do Canadá, Estados Unidos, onde a gente vê coníferas principalmente. Aqui a gente não tem uma conífera, por se dizer, porque a araucária não tem formato de cone, tá? Mas é uma gimnosperma. E a gente vai ver, por fim, a Matos Cocais, que é o ecótone mais interessante, é o ecótone mais biodiverso, até porque ele está entre 3 biomas. Então ele fica entre a Caatinga, o Cerrado e a Floresta Amazônica. Biomas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então acaba que cria um ambiente muito diverso e muito intrigante. É um clima quente o ano inteiro, tá? A gente vê um verão chuvoso, um inverno um pouco mais seco, mas com ainda chuvas. E a gente vê um predomínio de um grupo de plantas que não vê pelo resto do Brasil, que são as palmeiras. As palmeiras que têm um potencial econômico muito grande, porque pode gerar o palmito, mas também vão gerar vários outros produtos que vão ser usados como produto de cabelo, produto de pele, tá? Como a gente vê o babaçu, a carnaúba, e a gente vê também o açaí, né? Que virou um produto forte aqui nacional e que está virando algo que está sendo vendido até para o exterior, que é um fruto saboroso mais ou menos, né? O açaí sozinho, a galera do norte gosta bastante, eu fui lá, visitei, eu achei um negócio assim, terroso, não gostei muito. Eu aceito que eu gosto mesmo é do guaraná, né? Não é o açaí propriamente dito, mas a textura é muito saborosa, tá? Então muito intrigante e legal, acaba que você consegue atender também públicos diferentes, pessoas gostam de algo mais terroso até algo mais doce, porque vai a transição aí do quanto você mistura com o guaraná, que outro tipo de produto que tá ali na transição, tá? O guaraná é mais da Amazônia, mas você vê também aqui na Mata dos Cocais. É uma região que tem um potencial econômico, mas que está sofrendo justamente por isso. Então a gente precisa ficar de olho aí para a preservação do local. Veja que ela fica aqui entre a região norte e nordeste, mais inserida na região nordeste, tá? E ela é uma região onde tem um quê de umidade por ficar próximo aqui à costa do norte do Brasil, o que acaba tornando ela um pouco diferente do Cerrado e da Caatinga que ficam ali ao seu lado, tá bom? Bom, por hoje é só. Importante vocês estudarem, tá, esses biomas. Lembrar que está sempre atrelado ao conteúdo da geografia. A geografia também explica muito bem a região dos biomas e importante demais pensando principalmente em Enem e FUVEST, tá bom? Até a próxima, um grande abraço e valeu!